A gente volta a falar sobre o governo Lula, que tem usado o Supremo Tribunal Federal como ferramenta para contornar derrotas no Congresso. Dados revelados pelo Estadão mostram que até abril deste ano, a administração federal protocolou 48 ações diretas de inconstitucionalidade e 12 arguições de descumprimento de preceito fundamental. A tática visa barrar no Poder Judiciário projetos aprovados pelo Congresso que contrariam o Executivo. E aí, Ana, essa matéria, essa reportagem do Estadão traz um exemplo recente. Por exemplo, a derrubada do veto do presidente Lula ao aumento das verbas para fundos partidários, que foi aprovada pelo Poder Legislativo. Aí o governo bateu a porta do Supremo, recorreu e aí a medida foi suspensa. E tem sido assim nos últimos anos, Paula, sendo que ainda tem mais uma esticadinha, né? É a dupla executivo e judiciário, no caso o Supremo Tribunal Federal, porque quando o governo Lula não gosta do que é decidido, ele bate no Supremo e pede derrubem isso aqui. E quando o legislativo decide não debater alguns assuntos e, às vezes, muitas vezes, não debater alguns assuntos, não legislar sobre alguns assuntos, isso já é uma decisão do legislativo, dos legisladores. A população não quer debater, não quer colocar em pauta certos assuntos. O que acontece? O judiciário, então, diz: bom, já que vocês não querem debater sobre isso, nós vamos aqui, sob as nossas canetadas, decidir. Isso no caso das drogas, no caso do aborto e tantas outras coisas, né? Homeschooling, por exemplo. Então, Paula, é aquilo que eu sempre comento aqui. Na nossa Constituição, nós lemos independência e harmonia entre os poderes, pois nós temos visto uma harmonia maravilhosa entre o executivo e o judiciário, independência do legislativo também não vejo. O que nós temos visto é um legislativo de joelhos para o judiciário, às vezes de joelhos para o executivo, que abre os cofres, né, que abre as portas do dinheiro do pagador de impostos e tenta dessa maneira acelerar algumas coisas, como foi com o projeto 2630, aquele da mordaça, da censura, para colocar, né, uma fita na boca de todos nós. Não conseguiu, mesmo com as emendas, com o dinheiro todo sendo liberado, a sociedade fez pressão e disse: nós não queremos que a censura seja institucionalizada. Isso funcionou, foi o judiciário, disse: então nós discutimos. Então, Paula, é a dobradinha, é a dupla, judiciário e executivo. Agora, até quando nós vamos aceitar o tipo de conchavo que nós vimos na eleição dos presidentes das duas casas legislativas? O próprio vice, por exemplo, estávamos falando do Mota, o vice foi colocado como vice, por que não? Nós vamos apoiar o Hugo Mota porque este aqui será o nosso vice, porque nós temos as comissões e agora nós não vamos fazer pressão para que o vice coloque em pauta o projeto de anistia, saindo dessa dobradinha marcada, executivo e judiciário? Cauti. É um governo que não tem maioria no Congresso, nunca teve, dificilmente terá também nos meses que faltam para o fim do seu mandato. Precisa do STF para driblar o Congresso, ou seja, está atuando de forma antidemocrática, porque um governo que quer gerenciar, quer administrar um país, quer mandar em um país sem passar pela casa do povo, é um governo que não é democrático. Está usando o STF de uma forma abusiva. Quem está liderando isso é a AGU, aquilo que deveria ser um órgão para defender eventualmente os interesses do governo, mas frente a outras instâncias, e não atuar como o elo de ligação entre o executivo e um judiciário que se tornou uma terceira câmara, basicamente a única câmara que governa esse país. A AGU, que já em várias ocasiões atuou de forma abusiva, mais uma vez a Advocacia Geral da União se confirma como um órgão político e não uma instituição do país.
isso também vai pesar no julgamento que a história fará do atual advogado-geral da União. E também, por outro lado, o governo vai ser refém da vontade do STF, porque não é um acaso de que o STF está enviando pedidos completamente estapafúrdios para o executivo, como, por exemplo, tirar o orçamento do judiciário do teto de gastos, por exemplo. Quem disse que o judiciário deve ter algum tipo de controle orçamentário? Nós já gastamos mais do judiciário do que qualquer outro país do mundo. Estamos em primeira ou segunda posição, se não me engano. Gastamos muito mais com o judiciário do que, por exemplo, com defesa nacional, e isso pode ser tranquilamente retirado do teto de gastos. E, obviamente, se o governo precisa do STF para governar, vai ceder alguma coisa para o mesmo STF. Então é dinheiro, então é privilégios, como, por exemplo, poder usar jatinhos da FAB para deslocamentos pessoais dos ministros do STF sem ter nenhum tipo de controle, e ministros do STF vieram aqui para São Paulo para assistir jogos de futebol usando jatinhos da FAB. Colocar sigilo de 100 anos também em tudo aquilo que pode envolver o uso da máquina pública por ministros do STF e conceder outros absurdos do privilégio, por exemplo, aumentar o número de funcionários do STF, que já emprega muita gente, até gente demais. Ou seja, é um governo que é refém do Supremo para poder governar, e o Supremo que se comporta como o único gestor, administrador e governante do Brasil. Durante a Revolução Francesa, Paula, por um certo período a França foi governada por um diretório, que depois se tornou autoritário e não por acaso começou o regime do terror. No Brasil, não temos o diretório, mas temos o STF, que já governa abundantemente esse país.